Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário para abençoar a nossa vida com a palavra de Deus, que é alimento para o nosso espírito. E agindo Deus com a nossa vida, quem impedirá ninguém? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Hoje, mais um dia, mais uma semana que inicia e que a graça de Deus possa estar sobre as nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo mal. Bom dia, Kátia Nunes, que Deus te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a nossa vida e que nós possamos hoje compartilhar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Você já se comparou numa situação que você precisa ter coragem para enfrentar o teu adversário? Se você passou já por esse momento, é necessário que muitas vezes nós venhamos ter coragem. E a maior coragem é revelada quando nossa fé está em Deus. Quando a nossa fé está em Deus e sentimos a sua presença, essa fé inabalável nos dá coragem para enfrentar os nossos adversários. Por mesmo que levante um exército contra você, por mais que se levante gigante contra você, nós sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará a vitória. Então hoje no Pão Diário eu quero falar um pouquinho de coragem e nos encorajarmos a, quando esse Deus maravilhoso está conosco, nós não devemos ter medo, nós devemos enfrentar os problemas, as adversidades, porque ainda que se levante um exército contra você, Deus, ele, quando está conosco, nada vai nos atingir mal nenhum. E me faz lembrar a história de Davi, um menino simples lá de 1 Samuel, escolhido por Deus para ser príncipe e para ser rei daquele lugar. E Davi, nós sabemos bem a história de Davi. Ele foi preparado no deserto como pastor de ovelhas. Ali Davi enfrentou, não está escrito na Bíblia, mas por ele estar no deserto, com certeza seus desafios cresceram diariamente, como com serpentes, lobos, até chegar em ursos e leões, e sendo preparado para enfrentar o maior adversário da sua vida, que foi Golias. Talvez você esteja passando por lutas e gigantes tenham se levantado contra você. Mas Deus quer falar hoje com você dizendo que quando você tem Deus, que você confia em Deus, nada pode ser maior do que o Deus que você serve. E Ele faz você vencer qualquer adversário. Não tem adversário que vai ficar de pé diante do Senhor que está contigo. Então, amado, Deus está falando com você mesmo nessa manhã. Talvez você esteja enfrentando lutas, desafios, talvez você esteja enfrentando dificuldades, assim como Saul estava naquele momento, sendo afrontado pelo gigante, pelo filisteu, todo o seu exército estava acovardado. A palavra de Deus me diz que Davi ele vai até ali naquele acampamento levar suprimento para os seus 3 irmãos que eram do exército do Saul. Só que ao chegar ali, ele vê o que está acontecendo, ele sabe da recompensa de que vai ter aquele que enfrentar o Golias. E Davi ele sabia que quando a gente tem um Deus na nossa frente, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, Ele vai estar conosco e vai nos dar vitória. Foi essa confiança que fez Davi ter coragem para vencer o maior inimigo da sua vida. E você hoje, Deus está te dando resposta. O que está em você é maior do que esse problema, do que essa dívida, do que essa dificuldade, do que essa humilhação que você está passando. Basta você ter coragem para que você venha vencer. Os irmãos de Davi zombaram dele por ele estar ali, pela ousadia que aquele menino tinha, por ele ser novo, por ele não ser preparado, por nunca ter participado de um exército. Davi, ele precisou ter coragem. E Deus está falando para você e para mim nessa manhã, que nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter coragem para vencer, para combater o nosso Golias. Porque nós vamos notar razões que fizeram com que esse jovem tivesse coragem para vencer o adversário da sua vida. E Deus está falando hoje conosco também, para que a gente possa vencer os adversários da nossa vida. Davi era jovem. Esta foi a primeira razão que Saul olhou para Davi
e não encorajou, desencorajou, porque Davi não sabia lutar. Davi não era do seu exército, Davi não era um guerreiro. Nós não podemos fugir da peleja, nós não podemos fugir da batalha. Ele era moço, mas ele não fugiu da batalha. Deus era com ele. Isso está lá no livro de Samuel, 1 Samuel. Quando ele chegou para lutar com Golias, ele despediu até as armaduras de Saul, ele despediu aquilo que Saul queria botar sobre ele. Deus está falando com você, não importa a tua idade, não importa a tua disposição, o que você tem que ter é fé, de saber que Deus é contigo e Ele está na frente. Ele está na frente da tua batalha e não é um Deus maior que o nosso Deus. Davi, ele não estava adequadamente treinado, equipado, não é? Para que ele viesse vencer aquela guerra. E muitos de nós nos achamos assim, que nós não somos capazes, que nós não somos capacitados, que nós não temos a arma certa. Meu irmão, Deus está falando contigo hoje, Ele está te dando resposta. Você não precisa estar capacitado, quem te capacita é Deus, quem te dá força é Deus, quem te dá coragem é Deus. Você só vai vencer quando você tiver a fé que Deus está no controle e que Ele está na tua frente. E que, amados, não importa, um guerreiro, ele sempre vai estar pronto para a luta. Davi, ele sabia o Deus que ele servia. O Deus que havia feito ele matar os leões era o mesmo Deus que ia dar Golias na mão dele. E assim Deus está te dando resposta hoje. Lembre, traga à memória aquilo que te dá esperança, as lutas que você já venceu, porque Deus está dizendo para você e falando com você hoje. Não importa se você não tem uma armadura, não importa se você não é preparado como deveria ser, não importa se você não é capacitado, não importa se você não tem treinamento de exército para vencer esse gigante. O que importa é que você tem Deus e que você tem fé. E quando nós temos Deus e quando nós temos fé, tudo é possível para aquele que crê. Então Deus está falando com você hoje, nesse dia, nessa manhã. Ele está trazendo resposta para você. O adversário de Davi era um guerreiro, era um gigante. Nós já vimos como era. Golias tinha aproximadamente quase 3 metros de altura, mas ele não temeu o adversário. Por quê? Porque ele sabia que não era o tamanho, não era a altura, não era a capacidade dele, não era a diferença entre ele e Davi que ia fazer ele vencer aquela luta. Ele sabia que o que ia preparar, o que ia capacitar, o que ia dar vitória, o que ia fazer acontecer o milagre era o Senhor dos exércitos que estava sobre a frente dele e sobre você e sobre a frente de você. Quem é que está hoje te capacitando? Quem é que hoje quer te dar essa força para vencer essa adversidade? É Ele. Então entenda uma coisa, Davi, ele não era guerreiro, mas ele venceu um gigante. Talvez você esteja se achando que você não é capaz, mas Deus está falando com você hoje, te dando resposta. Se você tem a confiança em Deus, se a tua fé está pautada no Senhor, Ele te capacita, remachuricanta, para vencer essa guerra hoje. O opotente de Davi era inimigo de Deus. Claro que para Davi isso só serviu como mais uma motivação para ele lutar contra aquele gigante. Mas isso foi mais apenas uma luta física. Davi, ele teve que se levantar e lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, amado, não adianta o inimigo que está te afrontando. Não importa, porque se ele está te afrontando, ele também é inimigo de Deus, porque ele não está mexendo com você, ele está mexendo com o próprio Deus. Então entenda uma coisa nessa manhã, o teu inimigo também é inimigo de Deus, e Deus está na peleja, Deus está na batalha, Deus está lutando por você. Dá para você dar um glória a Deus? Então vai recebendo o que Deus hoje está te entregando. Davi, ele teve coragem, versículo 17:36 de 1 Samuel vem dizendo, Davi sabia que era certo, ele sabia que esse inimigo de Deus tinha de ser o quê? Derrotado. Então entenda hoje, todo inimigo que se levantar contra a tua vida, ele tem que ser derrotado, ele tem que ser derrotado no poder e na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele não hesitou, mas ele correu rapidamente para que ele tivesse a vitória naquela batalha. E nós sabemos a história, que com 5 pedras e uma funda, ele matou um gigante e o gigante cai diante dele. Mas o que eu preciso aprender de lição para a minha vida com tudo isso que o Senhor está nos falando nessa manhã, através do exemplo do Davi, da coragem do Davi, da ousadia do Davi? Nós devemos ter coragem, amado, de lutar
E não importa quem somos, nós temos que ter coragem. Paulo, ele escreveu lá no livro de Coríntios sobre a nossa guerra. E ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que a partir da batalha espiritual, quem continuar a ser travada, até retomar o Senhor, que não é apenas para alguns poucos. Todos nós devemos estar dispostos a lutar. Porque, amado, ninguém despreza aquele que está ali lutando e buscando na presença do Senhor. Então entenda, nós devemos ter o quê? Coragem. Nós devemos ter coragem de lutar. Não importa quem somos, o tamanho que somos, a capacidade que temos, porque não é na nossa força, é na força do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai nos dar vitória. Nós só precisamos ter a ousadia de sermos corajosos para lutar e vencer todo inimigo que se colocar e se opor diante de você. Você não queria a resposta de Deus? Deus está falando com você, é para você mesmo. Ele está dizendo para você, seja forte, seja tu corajoso, seja tu valente, porque essa batalha, essa peleja não é tua. Quem vai vencer para ti é o Senhor. Nós temos que ter força, nós temos que ter coragem e fé, que não tem inimigo que vai ficar de pé. Nós não devemos nos preocupar em adequadamente com equipamentos. Nós não precisamos. Pedro, João era visto como homens sem instruções, sem treinamentos, mas mostravam grande ousadia em proclamar a palavra de Deus. Então, amado, nós podemos também ser um instrumento nas mãos de Deus, mesmo sem treinamento, mesmo sem saber pregar, sem saber orar, sem saber lutar. Você é um instrumento na mão de Deus, você não precisa ter armaduras adequadas. Entenda, Saul quis colocar suas armaduras em Davi, mas de nada adiantou. O que Deus está falando que você tem que ter conhecimento é da palavra. O que é que você tem que ter fé? Você tem que ter a fé para que você possa hoje levantar e dizer, Deus é comigo. Não importa o tamanho dessa guerra, arema, shuricanta, não importa o tamanho dessa batalha, Deus está falando com você nesse dia, está te dando resposta. Você pode vencer o teu adversário se você botar Deus na tua frente. Não importa se você é treinado ou não, se você tem armas ou não. O que importa é que Deus está te capacitando e está falando contigo nesta manhã, que todos os teus inimigos, se você crer, você já venceu no poder e autoridade do nome do Senhor. Nós não devemos nos preocupar quem é o nosso adversário. Nós não devemos nos preocupar com quem é o nosso adversário. Paulo nos disse, revestei-vos de toda a armadura de Deus para que podeis permanecer firme contra a cilada do diabo, pois não é contra a carne nem contra a sangue que você luta, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostas espirituais das regiões celestiais. Deus está falando para você nessa manhã, não se preocupe com o teu adversário, esteja somente revertido de poder e autoridade, com as armaduras de Deus que Ele nos dá no livro de Efésios. Nós temos alguns adversários poderosos que lutam contra nós, contra a nossa vida, mas nós devemos lembrar que Cristo é maior do que todos eles, e se Ele está na tua peleja, se Ele está na tua luta, recantará, diz o Senhor, Ele não vai perder, e você não vai perder, porque Deus não perde batalha, Deus não perde guerra, Deus não perde luta, Deus não perde, não vai ser a tua que Ele vai perder. Diga, Senhor, não vai ser a minha guerra que o Senhor vai perder, não vai ser, Senhor. Salomé recebe a cura, recebe o milagre nesta manhã em nome de Jesus. Amados, nós não devemos nos dirigir para a luta, para as nossas lutas, contra aqueles que são inimigos de Deus. Nós devemos ir para a nossa luta crendo que nós somos guerreiros, que nós somos capacitados por Deus e que nós guerreamos contra a carne. Pois a nossa luta, a nossa natureza, ela é espiritual. E nós lutamos contra a carne, contra pessoas, às vezes até que amamos. Mas Deus está nos falando hoje que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas é contra principados e potestade. Nós devemos ter essa coragem, nós devemos ter essa ousadia que Davi teve. Ele foi confiando no Senhor e isso fez ele derrotar aquele gigante, isso fez ele derrotar aquele urso, aquele leão.
Ele tinha um Golias diante dele, mas a fé dele estava pautada no Senhor dos Exércitos. E Deus fala contigo nessa manhã que a tua fé vem estar no Senhor. Porque, amado, nós devemos estar confiantes também, embora muitas vezes as nossas forças elas sejam pequenas demais, embora muitas vezes a nossa confiança não esteja no Senhor dos Exércitos, mas Ele está falando contigo hoje que você tem que ter o quê? Coragem, ter fé, que Deus nos incentiva a termos coragem. A maior coragem revelada é quando a nossa fé está em Deus e que nós sentimos a presença de Deus, porque na nossa fé nós vamos vencer o inimigo. E nós sabemos que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa vitória diária. Então, amado, não te preocupas nessa manhã. Se o inimigo se levantou contra você, seja tu forte, corajoso, valente. Deus é contigo, Deus é contigo, não tenha medo, nem fique apavorado, diz o Senhor nessa manhã, por causa dos teus adversários, por causa da guerra que você está passando, por causa da luta que você está enfrentando. Deus é contigo, o Senhor é contigo, Ele vai te dar a vitória e jamais Ele vai te abandonar no campo da guerra, no campo de batalha, ainda que a guerra, a batalha seja espiritual, seja tu forte e corajoso. Deus está te dando hoje, nessa manhã, ousadia, para que no nome do Senhor dos Exércitos você venha vencer todas as tuas adversidades. Amém? E você foi ordenado a vencer. A palavra de Deus diz que você é mais que vencedor. A palavra de Deus não diz que você é derrotado, que você é fracassado, mas que em todas essas coisas Deus já te fez mais que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Não se apavore, nem se desanime, diz o Senhor nesta manhã, pois o Senhor teu Deus, diga comigo, o Senhor meu Deus estará comigo aonde quer que eu andar, aonde quer que eu for. O Senhor meu Deus me dará vitória, porque Ele é Senhor dos Exércitos e Ele não perde batalha. E declare isso nessa manhã, nessa live, não importa o dia, a hora que você vai estar assistindo esse pão diário, mas declare isso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você tem a ousadia para dizer isso? Então espere no Senhor. Seja somente forte e corajoso. E espere no Senhor. Porque Ele hoje te entrega os inimigos, os teus adversários nas tuas mãos. Não faça nada. Somente ore. E Deus vai hoje bradar a tua vitória. Aquele que se levantou. Aquele que vem contra ti. Aquele que quer ver a tua derrota. Aquele que quer ver o teu fracasso. Assim diz o Senhor nessa manhã para ti. Eles vão ter que aplaudir a tua vitória. Eles vão ter que ver o que Deus, Orema Cantaraia, vai fazer na tua vida. Talvez você entrou nessa manhã com medo. Você acordou com medo. Talvez você acordou apavorado, desesperado, desencorajado. Porque você olha para o tamanho do teu gigante. Você olha para o tamanho do teu problema. E você se acha pequeno demais para enfrentar, para lutar. Mas Deus está falando contigo. A tua fé tem que estar nele, no Senhor dos Exércitos, e Ele te dá a vitória. Ele te fortalece nessa manhã. Ele restaura a tua saúde. Ele restaura a tua vida emocional, espiritual, sentimental e até mesmo financeira, porque tem gigantes caindo na área financeira. Tem demônios sendo derrotados hoje na tua vida, porque se levantou contra você, e Deus hoje está te dando poder e autoridade para repreender todo o mal que tem se levantado na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Não tenha medo, diz o Senhor, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou contigo, diz o Senhor para ti nessa manhã. E Ele te diz: filho, aonde quer que tu fores, eu estarei contigo, te ajudarei e farei você vencer essa batalha. Seja somente forte, seja somente corajoso. Coloca nas mãos do Senhor a tua vida, o teu trabalho, as tuas ansiedades, e não tenha medo e nem te desanima, pois Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é com você. Você sabia disso? Que Ele só está esperando você clamar e você declarar e você pedir ajuda? Ele não te deixará abandonado, jamais Ele te abandonará. E Ele tem algo hoje para construir na tua vida, senão você não estaria aqui. O Senhor é a luz da salvação, e hoje Ele está trazendo para você resposta de Deus e te dizendo que Ele está vencendo a tua luta. Essa guerra não é tua, mas é do Senhor dos Exércitos, amém? Vamos orar e finalizar esse pão diário. Que Deus venha nos dar coragem,
Que Deus venha tirar todo o medo, que Deus venha tirar toda a incerteza, toda a insegurança, mas que nós possamos hoje estar pautados na verdade que é Cristo Jesus sobre a nossa vida e que não há inimigo que fique de pé diante de um Deus poderoso, do Senhor dos Exércitos que está contigo. Que a glória de Deus se manifeste hoje sobre a tua vida, na vida do Ney Cláudio, da Salomé Tavares que está pedindo a saúde, da Adriene, para você que já está online aí, que Deus te abençoe. Vai deixando aí, confirma, a minha força está no Senhor. Declara isso nessa live, vai escrevendo isso nessa manhã. A minha força está no Senhor, a minha força vem de Deus. E aí, amado, você vai ver o que Deus vai fazer nesse dia. E grandes são as vitórias que esse Jesus maravilhoso tem para nos entregar. Que Deus abençoe a vida do Fabrício Alves também, que está online. Que Deus vá abençoando a vida de cada pessoa. Mas vamos orar e finalizar esse pão diário. Isso mesmo, Fabrício, a minha força está no Senhor. E nele nós vencemos todas as batalhas para a glória de Deus. Que o seu pai receba essa oração. Eu não sei o que seu pai necessita nessa manhã, mas que Deus venha trazer a vitória na vida do pai do Fabrício, seja na enfermidade, seja qual for a área que ele precise, que o Senhor dê ordem aos anjos à vida dele e que ele venha a ser restaurado em nome de Jesus, amém? Pai amado, Pai santo, Deus poderoso, nessa manhã, Pai, mais um momento de palavra, onde nós podemos nos alimentar com a tua palavra, sermos fortalecidos por ela. Deus, que tu venha nessa manhã levantar este homem, esta mulher, que o teu poder, Senhor, esteja sobre a vida dele, dando força, coragem, levantando o Senhor e botando de pé e mostrando, Senhor, que o Senhor nos faz mais que vencedor e que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Tira de nós o medo, a incerteza, a insegurança, a dúvida, mas, Senhor, olha para esse homem, olha para essa mulher. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei o que ele precisa hoje enfrentar como gigante na vida dele, mas que ele venha ter ânimo, força, coragem, que ele venha ser mais que vencedor, que todo inimigo da vida dele caia por terra, assim como aquele gigante caiu, assim como Davi foi corajoso, venceu ursos, leões e Golias, que esse homem, essa mulher também venha ser corajosa. Pai, dá força, dá ânimo, dá poder, dá renovo, nessa manhã, mas que todos os inimigos da nossa vida caiam por terra e que o Senhor, nosso Deus, venha estar na frente da peleja e que o Senhor hoje dê a vitória e que toda a batalha seja vencida pelos teus anjos e que os inimigos batam em retirada e que a vitória venha, que o milagre aconteça, pois, Senhor, nos dá força nessa manhã para vencermos os nossos adversários. Nos dá espírito de ousadia, Senhor, de coragem, de fé, para que nós possamos vencer qualquer adversidade em qualquer área da nossa vida, seja emocional, espiritual, financeira, Pai, mas que todo o mal hoje caia por terra e que a tua palavra venha hoje com força, nos botando de pé para vencer todos os inimigos da nossa vida. Essa é a nossa oração, Senhor. Fica conosco, nos dá um dia de paz, um dia de bênção e que a tua graça, o teu poder se manifeste na vida desse homem, dessa mulher e que o milagre aconteça, que a bênção aconteça, pois como ministra da tua palavra, como tua profeta, eu libero palavra profética, que a vitória venha, o milagre aconteça, que a bênção esteja liberada sobre a tua vida e você que crê, diga eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus, amém? Para você que está nos assistindo, tenha um bom dia, que vai nos assistir, tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Compartilhe, alcance outras vidas, convidem pessoas para estar no Pão Diário todos os dias recebendo uma mensagem de Deus que vai edificar a tua vida e que vai alimentar o teu espírito e te dar força para continuar vencendo contra toda principado, toda potestade do mal que tem se levantado contra a nossa vida. E quem ainda não se inscreveu lá no meu canal no YouTube, se inscreva para que nós possamos juntos compartilhar mensagens diariamente também no canal. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que todas as vitórias venham em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a Ilma, a Salomé também, a Helena Pina, a Kátia Nunes, todos vocês que estão aí, o Ney Cláudio, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a Rafaela Oliveira, que Deus nos abençoe e nos dê a vitória em nome de Jesus.